Gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma tarde de estudos. Já passamos aqui um minutinho do nosso horário. Vou passar a palavra à Laila e à Leila, que vão conduzir o estudo e a reflexão desta tarde. Meninas, está com vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tarde. A nossa conversa fraterna hoje será intitulada com o tema Alto Amor, cuidando de quem cuida. Né? A gente trouxe esse tema para a gente discutir um pouquinho até sobre nós, né? Porque a gente muitas vezes cuida dos outros e esquece da gente, né? Augusto, que felicidade vê-lo por aqui. Seja bem-vindo. Então a gente vai começar com um texto, né, do livro Bem-aventurados Simples. O texto se chama O Reino. É só para reflexão, para nossa prece, tá? Começa assim. Sonhando possuir um filão de ouro, o sitiante vendeu a terra que possuía e saiu pelo mundo à procura do veio encantado. Peregrinou por várias plagas, utilizou a picareta e feriu as mãos. Sofreu desencantos, ruminou amarguras, padeceu, chorou, torturou-se. Viajou e viajou. Encanecido e enfermo, em país diferente, à espera da morte, veio saber que em sua antiga propriedade, preciosa mina de ouro fora encontrada, estendendo riqueza a milhares de mãos. Pense, amigo, o tesouro da felicidade, ele não reside à distância, rebrilha em você mesmo. Basta fazer esforço para saber encontrá-lo. Por isso é que Jesus disse repetidamente: o reino do Senhor está dentro de vós. Então, boa tarde, convido a todos a fazer a prece nesse momento. Então, neste instante, elevando o nosso pensamento, buscando a sintonia com os mentores amigos que se encontram conosco neste momento de estudo, rogando ao Mestre Jesus que possa amparar a cada um de nós, nos envolvendo com suas vibrações de paz, de renovação, de amor. Que o Mestre Jesus possa amparar a todos aqueles irmãos que nesses instantes passam por dificuldades, passam por momentos de graves dificuldades, e que Jesus ampare hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje o estudo é nosso, e aí a gente vai iniciar. Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho, com algumas questões. Quando a gente fala de auto-amor, né, a gente fica pensando assim: ai, mas será que eu não estou sendo egoísta de pensar em mim? Será que eu não estou sendo muito narcisista? Será que não é errado eu me colocar em primeiro lugar? E aí a gente veio trazer essas questões porque é muito importante. Ixi, Maria, meu computador caiu. É muito importante a gente ter a ciência, né, de que a gente pode se cuidar. E é importante porque quando a gente está bem, a gente consegue refletir isso para os demais, para aqueles que nos cercam. Como um cego vai guiar o outro, né? Então, assim, para cuidar daqueles que nos cercam, a gente precisa estar bem também, tanto fisicamente como emocionalmente, psicologicamente. Então, essas questões muitas vezes traz até angústia, né, de você ficar pensando, e agora? Né? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Então, a gente vai começar com algumas questões, e aí, para respondê-las, a gente vai passar um vídeo do Andrei Moreira, que é um espírito, um psicólogo, que ele tem várias palestras, e ele vem falar sobre esse auto-amor, né, para que a gente volte e inicie o nosso debate, né? Para começar, a gente tem uma perguntinha aí, para a gente ir refletindo durante a exposição dele. Pode passar, Laine. A gente colocou essa imagem, né, que representa aí o narciso, de você se refletir, de você se ver como belo, como lindo, como mais importante. Mas também é uma forma, acho que vocês estão vendo que ele está tentando dar a mão, né? Está tentando se segurar, está tentando um apoio.
Então, assim, quando a gente vê essas questões, né, a nossa primeira questão, ela vem falar sobre isso. Trata-se o auto-amor de egoísmo, narcisismo ou vaidade? Porque muitas vezes quando a pessoa fala em amor próprio, né? Olha, cuidado, esse amor próprio aí pode estar embutido no egoísmo. Aí a gente já fica com medo, né? Eita, será que eu posso me amar? Será que eu tenho que cuidar de mim? E aí fica essa dualidade, que a gente não sabe se vai para lá, se vai para cá. Então, assim, quando a gente vem tratar desse auto-amor, essas questões que a gente precisa responder, né? Porque eu acho que tudo a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, assim, a gente já tem essa pergunta aí para ser respondida durante a palestra do Andrei Moreira, né? E a seguinte é: deve o amor ser inicialmente buscado e encontrado fora de nós mesmos, né? Porque que adianta eu viver nessa busca incessante do amor, sendo que eu não consigo estar bem comigo? Sempre eu vou refletir no outro que eu quero, né? E aí a gente vai entrar nesse debate. E o próximo é: pode o auto-amor nos poupar de escolhas e atitudes indevidas? Porque quando a gente tem esse auto-amor, esse autoconhecimento, a gente tem mais oportunidade de refletir, né? De fazer uma reflexão, de mensurar o que é certo, o que é errado, o que nos convém. Então, a gente vai começar agora a apresentação, são 44 minutos, mas ele fala assim, numa leveza, que assim, eu sou suspeita em falar, porque eu gosto muito das palestras dele. Eu não sei se todo mundo conhece, mas assim, acho que vale muito a pena esse momento de reflexão mesmo. Bom dia a todos. É uma alegria partilhar com vocês dessa manhã e dessa troca e aprendizado que nós todos necessitamos a respeito das realidades do Evangelho e das realidades do Espírito imortal. É disso que nós falaremos hoje, dentro desta temática do auto-amor. E nós vamos iniciar com uma antiga história narrada por Platão em o livro A República, quando o célebre filósofo ateniense nos conta sobre uma sociedade que, geração após geração, nasceu, cresceu e viveu, tendo como habitat uma caverna, fechada por todos os lados, com apenas uma pequena abertura de luz e entrada de ar ao fundo. Aquela comunidade, dizia Platão, ficava sempre acorrentada, os seus pés uns aos outros e também ao ambiente, de tal forma que não podiam se mover com facilidade, nem sequer para perceber que atrás de si havia uma pequena entrada de luz e também uma fogueira, que funcionava como uma fonte luminosa. A luz que vinha do alto e também a da fogueira que vinha de dentro, ela incidia sobre as pessoas e sobre os objetos, provocando uma sombra que era projetada na parede ao fundo da caverna. As pessoas, dizia Platão, olhavam para as sombras e viam-nas movimentar-se, e ouviam os barulhos que vinham de fora da caverna. Como viam o movimento das sombras e ouviam os barulhos da natureza que vinha de fora, acreditavam que as sombras falavam, que as sombras eram reais, que as sombras tinham realidade. Até que um dia, um homem, observando aquelas correntes que o prendiam, libertou-se, subiu até aquela pequena entrada, passou para o lado de fora e descobriu a realidade da natureza real. Viu tudo que ele nunca imaginara. Descobriu uma natureza abundante, pássaros, animais, pessoas, realidades que ele desconhecia. E então se encantou. Quanto mais se encantava, quanto mais descobria, mais se encantava. E quando aquilo atingiu o ápice, então
um estranho fenômeno psicológico se apoderou dele. Ele se lembrou daqueles que amava, daqueles que ficaram dentro da caverna, e então decidiu retornar. Decidiu voltar e meter-se dentro daquela escuridão para buscar aqueles que amava. Assim o fez. Entrou novamente, e para aqueles que já conheceram a luz, entrar em meio à escuridão, ainda que para socorrer, é um gesto de sacrifício. Desceu aquele espaço íngreme que levava até o fundo da caverna, e lá chegando, descobriu uma realidade assustadora. Aqueles homens continuavam acorrentados, iludidos, e nem sequer imaginavam aquilo que estava do lado de fora. Então ele lhes descreveu tudo o que ouvira, tudo o que vira, tudo o que percebera. E aqueles homens, tendo a atitude dos ignorantes, fizeram aquilo que geralmente fazem os tolos: agridem e fazem escárnio com aquilo que desconhecem. Como aquele homem lhes falava de algo que estava muito além do seu conhecimento e da sua percepção, eles o agrediram e o deixaram desfalecido no solo, porque ele ameaçava aquele universo limitado que era já para eles o habitat natural. Há na mitologia grega uma representação muito interessante para isto. É o personagem Procusta. Diz a mitologia que este era um salteador, um ladrão, que vivia na serra de Eleusis, posteriormente derrotado por Teseu. Ele tinha um estranho castigo. Ele pegava suas vítimas, levava-as para dentro de casa, as colocava sobre uma cama de ferro, e então, se elas fossem maior que a cama, ele cortava um pedaço. Se elas fossem menores que a cama, ele as esticava. E se elas fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. O leito de Procusta é uma representação daquela postura daqueles homens aprisionados dentro da caverna. É a postura dos leitos ou dos padrões enrijecidos que nós estabelecemos dentro de nós. E a partir deles, passamos a julgar o mundo, como se os nossos padrões, as nossas interpretações e as nossas verdades pudessem ser generalizadas como verdades ou padrões universais. Então, se as pessoas não se encaixam naquilo que nós concebemos, interpretamos ou queremos para a vida, então nós cortamos um pedaço, as excluímos, ou excluímos as relações, ou excluímos o direito a terem opiniões. Mas se elas se encontram mais limitadas do que aquilo que sabemos e que conhecemos, nós as violentamos, esticando para que incorporem aquilo que sabemos e aquilo que conhecemos. Mas se elas pensam ou sentem igual a nós, então se tornam família. Então nós batemos no braço, porque são amigos próximos, até que passem a pensar diferente. Até que passem a questionar algo que é o padrão e o estabelecido. Aquela postura daqueles homens dentro da caverna é exatamente a postura das defesas psicológicas diante da diferença e do diferente. Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, vai nos contar uma história de fundo moral semelhante. Parece até mesmo uma paráfrase da Caverna de Platão, uma nova roupagem, uma nova linguagem, mas um mesmo sentido. Conta-nos ele a respeito de uma lagoa cercada por todos os lados por telas, aonde vivia uma comunidade de peixes. Ali, dizia Emmanuel, a sociedade se organizara como a sociedade humana. Um peixe se autoproclamara rei e legislava sobre aquela comunidade como se fora um monarca. E ao seu redor nadavam os outros peixes que se sentiam seus súditos, que lhe obedeciam, que lhe seguiam aquilo que ele sentia que era o adequado. Então, havia uma disputa por alimentos, uma disputa por espaço, uma disputa de toda natureza.
Os que eram mais robustos e mais fortes chegavam mais rápido ao alimento e conquistavam mais. Aqueles que eram mais desprovidos de força ou de velocidade, naturalmente ficavam de escanteio, de lado. Diz Emmanuel que um peixinho era assim, um pouco mais franzino, não tão rápido quanto os outros, e, portanto, estava sempre colocado de lado. Sofria bullying naquela comunidade dos peixes. Aqueles que sofrem bullying têm uma diferença e são portadores de alguma marca que os torna individuais. Seja isto alguma deficiência, seja isto uma dificuldade ou mesmo uma simples característica de personalidade ou corporal. Os que sofrem bullying têm duas oportunidades. Ou acolhem aquilo que os outros pensam a seu respeito e deixa que isso se torne a voz dominante no seu interior, passando a se guiar por aquilo que pensa e sente o outro, e então passando a se discriminar também, ou utilizam daquela diferença para afirmar a sua individualidade, a sua singularidade, a sua unicidade. Aquele peixinho escolheu a segunda parte. Escolheu amar-se, escolheu valorizar-se, escolheu se basear naquilo que ele pensava ou sentia a seu próprio respeito. Não deixou que outros dissessem a ele qual era o seu valor, porque sabia que o nosso valor pessoal só pode ser dado e só pode ser verdadeiramente sentido por nós mesmos. O que o outro pensa ou sente de nós é uma extensão natural daquilo que nós mostramos e apresentamos ao outro. É uma extensão daquilo que nós sentimos. E é também algo que o outro faz a partir da sua própria história pessoal. Então, aquele que discrimina, não discrimina baseado nas características daquele que é discriminado, mas sim baseado na sua própria história, na sua própria autoestima e na sua capacidade de ser acolhedor ou não, de ser mais amplo ou não com as diferenças e com os diferentes. Em verdade, recrimina e rejeita o outro porque se auto-rejeita, porque não se aceita em suas próprias diferenças e em sua própria característica, porque tem a necessidade de tornar a marca que deve dominar aquele espaço, aquela comunidade, aquele local. Em verdade, o discriminador demonstra uma forte baixa autoestima, uma falta de auto-amor. Eu estou falando rápido não, né? Tá boa a velocidade? Eu fiquei encantado com essa tradução simultânea, porque isso é uma inclusão que todo centro espírita deve ter. Então, eu normalmente falo... O nome dele é Allan Kardec. Allan Kardec. Ele falou que ele desde pequeno, Aham. veio da casa espírita. Sim. E só agora ele consegue entender as palestras. Que coisa boa. Ou seja, nós precisamos ouvir isso. O movimento espírita precisa ouvir isto. Não é? É alguém que só agora pode ter acesso ao conteúdo. Então eu falo muito mais rápido do que eu estou falando. Mas eu estou diminuindo bastante o meu ritmo, porque eu faço questão que ele acompanhe. Porque isso é realmente algo muito especial. E mais tarde eu vou postar no Facebook isso, para que os outros centros espíritas vejam e tenham a oportunidade de ter também esta inclusão. Então, se eu falar rápido, você me diga. Bom, então, aquele peixinho decidiu não se discriminar. Decidiu basear-se no auto-amor e naquilo que sustenta a nossa vida, que é a nossa própria autoimagem. Então, o que ele começou a fazer foi que ele nadou e descobriu que aquela tela que envolvia aquela lagoa tinha pontos mais frágeis e pontos mais amplos. E naquele exato ponto mais frágil saía um riacho. Então ele fez um esforço, passou pelo buraco estreito
e alcançou o riacho. Descobriu um novo mundo, um mundo de encantos, um mundo de percepções, de luz, de cores, de sons novos para ele. Aquele riacho tinha um fluxo, ele tentava resistir, era diferente da sua lagoa, mas ele não podia resistir àquele fluxo. Então aquele riacho seguiu e chegou até o rio. Quando alcançou o rio, ele se maravilhou. Uma nova fauna, uma nova flora, uma nova realidade. E um fluxo ainda mais forte, ainda mais intenso. Ele não pôde resistir. O fluxo o levava avante. Diz o Livro dos Espíritos que o progresso é inexorável, não pode ser detido. É um fluxo ao qual o homem não pode resistir. E então, o progresso nos leva na direção do infinito. O espírito que somos, podemos escolher caminhos, mas não podemos eleger destinos. O destino já está pré-fixado pelo Criador desde a criação. Cada um de nós será um espírito redimido no amor. Mais dia, menos dia. O que elegemos é o caminho que percorremos desde a semente da criação até a árvore frutificada. Esta trajetória é particular, no entanto o destino é comum. Assim como cada rio tem o seu meandro particular, mas todo rio alcança o mar do amor divino. Também nós construímos o nosso trajeto pessoal, mas todos nós chegamos até o mar do amor do Criador. Alguns com uma trajetória mais acidentada, outros com uma trajetória mais calma, mas todos nós alcançamos o rio. Nenhum espírito, nenhum filho de Deus se perde na trajetória evolutiva. Todos seremos espíritos redimidos no amor. Então aquele peixinho chegou, sendo levado pelo fluxo do rio, até o mar. Diz Emmanuel que se ele quisesse, poderia ali ficar, tranquilo e sereno, porque encontrara um coral cheio de belezas e cheio de maravilhas. No entanto, quando isto aconteceu, ele se lembrou daqueles que estavam na lagoa. O mesmo fenômeno psicológico aconteceu com ele. Ele se lembrou que havia dentro da lagoa aprisionados e limitados aqueles que ele amava. Então ele decidiu voltar. Ele decidiu retornar e fez um esforço contra o fluxo para poder partilhar com aqueles que amava aquilo que ele descobrira. Diz o Livro dos Espíritos que na nossa terra se somam várias categorias de espíritos, desde o mais inferior até o mais elevado. E aqueles que estão à frente na trajetória evolutiva renunciam a espaços paradisíacos de gozo e de prazer para retornar e socorrer-nos a todos. Lembro-me de uma situação de um jovem que chegara à casa espírita pela primeira vez, sendo levado pela sua amiga, porque a sua amiga havia transformado a sua vida. Ela que antes era muito raivosa, agora estava calma. Ela que era muito fofoqueira, agora estava comedida. Ela que antes era muito superficial, agora estava mais profunda. Então ele se perguntou, o que será que transforma a vida dela? E lhe pedira para acompanhar-lhe ao centro espírita, sem dizer a ela o motivo. Aquela época, o centro espírita estava ainda no começo, não tinha senão os alicerces, nem o acabamento ainda tinha na casa. Se realizava uma reunião muito simples, com a exposição do Evangelho, e ao final acontecia algo singular. Um espírito se manifestava através da mediunidade e dava uma comunicação evangélica, uma orientação ao grupo, porque a casa estava em começo e em formação. Naquele dia não foi diferente. Um espírito se manifestou e se comunicou. No entanto, ele não se dirigiu
diretamente às pessoas. Levantou o médium e foi até aquele jovem e lhe chamou pelo nome. Ele ficou assustado, porque ninguém lhe conhecia e aquele espírito sabia o seu nome. Mas o espírito lhe disse: meu filho, você julga vir aqui hoje guiado pela sua curiosidade, para ver o que transforma a vida da sua amiga. E agora ele já não estava mais assustado, ele estava aterrorizado. Porque não só o espírito conhecia o seu nome, mas sabia o motivo que o levara até ali. E então as pessoas têm muitas fantasias a respeito dos espíritos. Pensam que os espíritos vão entregá-las em público, vão contar tudo o que acontece, que ela vai passar vergonha, ou imaginam fantasias sobrenaturais a respeito dos espíritos. Mas o espírito não lhe deu tempo para pensar. Continuando, lhe disse: meu filho, você não vem aqui hoje trazido pela sua curiosidade. Você vem aqui hoje convocado pela vida, porque você não se lembra, mas os nossos corações se ligam há séculos, e particularmente o meu se liga ao teu como o de um pai a um filho. E eu, há 400 anos, espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos reencarnados na Inglaterra, quando eu era o seu pai, e então naquele momento você deliberou afastar-se do bem. Desde então eu me esforço para trazer-te de volta ao caminho do bem. Vejam vocês, 400 anos aquele espírito renuncia espaços paradisíacos para voltar no fluxo da vida, para socorrer aquele que ficou na retaguarda. E o faz por amor. Assim se conecta à humanidade. Então o peixinho nadou, lagoa acima, em direção àquela, aliás, rio acima, em direção àquela lagoa. E quando lá chegou, descreveu tudo o que vira e que ouvira. Mas aqueles peixes, se encantando com tudo aquilo, lhe perguntaram: como também podemos nós saber e ver a respeito de tudo isto? E então ele lhes disse: é muito simples, basta que vocês emagreçam, percam peso e passem pelo buraco estreito. Então, naquele momento, um segundo fenômeno psicológico universal aconteceu. Bastou ouvirem a palavra perder peso que eles entraram em terror coletivo. Parece que o regime aterroriza até mesmo os peixes. É porque regime implica em renúncia ao prazer, implica em esforço, implica em disciplina. E isso a grande maioria das pessoas e dos peixes estão fugindo. Diz Emmanuel que aqueles peixes eram peixes fisiológicos, apenas viviam, assim como muitos homens, apenas crescem, reproduzem e morrem. É interessante porque a caverna de Platão e a lagoa da lenda egípcia, ela nos traz uma imagem do processo de autodescoberta do homem. Homens que saem da limitação dos seus espaços estreitos para a amplidão de uma nova percepção. Foi exatamente isso que Allan Kardec descobriu quando a realidade do mundo espiritual se lhe apresentou ampla e vigorosa através da mediunidade. Os espíritos se apresentaram através dos fenômenos das mesas girantes e então disseram que aquele fenômeno era movido por eles, espíritos inteligentes desprovidos do corpo e que estavam fora da matéria. E então anunciaram a Kardec toda uma realidade espiritual. Nos ensinaram que nós não somos corpos que temos alma, nós somos almas que estamos no corpo. Somos espíritos que estamos mergulhados na matéria. E isso muda toda a perspectiva. Não somos matéria que possui algo espiritual. Somos o espírito que utiliza-se da matéria. Existíamos antes da concepção. Sobrevivemos ao fenômeno biológico da morte e vivemos um contínuo vida que se liga
pois todas as existências são solidárias entre si. Tudo se comunica de uma existência a outra na lei de causa e efeito, ou ação e reação. E de tal maneira é que cada um de nós herda de si mesmo, do seu passado, da sua história, da sua realidade, aquilo que traz e que segue para o futuro. Então, diziam os espíritos, o homem possui dentro de si um grande vazio existencial, um grande sentimento de falta e de ausência, que lhe traz angústia, que lhe traz desconforto. O homem tenta preencher este vazio com as posses, com as propriedades, com as coisas que pode possuir e ter. No entanto, nada que esteja fora pode preencher-lhe a intimidade. Este vazio espiritual nasce de dentro e só pode ser preenchido de dentro para fora. Muitas pessoas pensam que, satisfazendo todos os desejos, realizarão a sua intimidade e encontrarão satisfação e plenitude. Certo dia, o Espírito Dias da Cruz nos disse: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte e nunca ser alcançado. Então dizia ele, o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. O desejo é combustível, não é finalidade, não é propósito existencial. Assim completava o benfeitor, o homem sofre não por aquilo que não tem, o homem sofre por aquilo que retém. Sendo divino em sua natureza e tendo em sua natureza o amor como realidade, busca amor fora de si. E então exige ser amado quando é uma fonte de amor. Exige que os outros lhe deem aquilo que ele mesmo não se dá, aquilo que não reconhece em si. E porque lhe falta o alto amor, porque lhe falta o reconhecimento desta fonte divina, também não encontra fora aquilo que tanto busca. Exige amar, exige receber amor, sem dar amor. Exige ter, sem ser, e então se esvazia. A realidade do homem, diziam os espíritos, é a do filho pródigo que volta para a casa do pai, que pouco a pouco retorna para a sua realidade divina, após ter perdido a sua herança, após ter desgastado a sua herança e estar comendo com os porcos, então começa a retornar para a casa do pai. Assim diziam os espíritos, o alto amor é o grande objetivo do homem. O alto amor é o reconhecimento de que todo ser é divino, de que todo ser é digno. O ser humano não é digno porque exista, porque mereça, aliás. O ser humano é digno porque existe, porque é uma realidade divina. E pelo simples fato de existir, é cheio de dignidade. Não há nada que nós façamos que nos faça perder a dignidade perante Deus. Nós perdemos a dignidade perante nós mesmos. Nós nos auto-desrespeitamos. Nós nos auto-violentamos. Nós nos desvalorizamos. Mas o olhar de Deus não muda nunca para nós. Diz-nos Dias da Cruz que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha nunca. Então, quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê no broto
que somos o fruto maduro de amanhã. E ama todas as etapas. Ama todos os processos. Não há nada que o homem faça que possa ofender a Deus. Deus está inacessível à nossa possibilidade de ofendê-lo, porque Ele é a perfeição absoluta e, sobretudo, Ele é amor incondicional. O seu amor está disponibilizado para cada um de nós 24 horas por dia, 365 dias por ano. No entanto, somos nós aqueles que necessitamos aprender a nos olhar com o olhar de amor do Criador. Porque frequentemente nos autopunimos na crueldade. Frequentemente falta-nos o auto-perdão essencial. Frequentemente cobramos de nós com rigor excessivo. Certo é que nenhum de nós deve passar a mão na própria cabeça na resignação perante aquilo que já pode ser modificado ou transformado. Mas a crueldade conosco não nos leva a nenhum lugar. Muito pelo contrário, quando abraçamos o alto-amor, o auto-respeito e, sobretudo, o auto-perdão, nos damos o direito de sermos humanos e, sobretudo, nos comprometemos conosco mesmo na autotransformação essencial. Bem dizia Jung, frequentemente lembrado por Joana de Ângeles, que somente aquele que acolhe a própria sombra e reconcilia-se consigo mesmo caminha para adiante, para o progresso. Aquele que fica preso no remorso, se autopunindo por aquilo que fez ou que deixou de fazer, se autoviolentando, nada caminha, nada produz, apenas sofre desnecessariamente. Pois que aquele que reconhece estar em erro não necessita se autopunir, necessita reparar aquilo que fez, necessita corrigir-se naquilo que porventura for o seu equívoco, necessita semear agora o amor no terreno aonde deixou de semeá-lo, necessita agora cuidar dos efeitos daquilo que fez ou que realizou. E para isto, o auto-amor é essencial. O auto-respeito é fundamental. O auto-perdão é condição essencial. Acolher-se generosamente para caminhar na direção daquilo que se necessita. Então, o benfeitor Dias da Cruz, no livro que dá título a esta palestra, Auto-amor e outras potências da alma, nos traz muitas lições a respeito disto. E nós sintetizamos nesta pirâmide a respeito do auto-amor. Nós podemos dizer... Eu vou abrir tudo de uma vez. Nós podemos dizer que o auto-amor, em um nível superficial, está conectado com as alegrias e os prazeres de alma. No entanto, muitas pessoas pensam que amar-se é apenas se dar prazeres e se permitir gozos. Isto não significa auto-amor. Isto é a pulsão do desejo. O prazer que está ligado ao auto-amor é aquele que enche o coração e aquele que dá sentido à alma. O sentido profundo. É a alegria da jovialidade, da convivência fraternal, da alegria da família, de tudo aquilo que alimenta o nosso coração. É interessante porque frequentemente eu pergunto às pessoas, sobretudo no consultório, dentre as coisas que você faz na sua vida, qual delas alimenta o seu coração? E frequentemente as pessoas respondem, nenhuma. Eu trabalho automaticamente. Eu convivo sem prazer. Eu faço por dever. E então, não é de se assustar que as pessoas estejam deprimidas, angustiadas, que estejam vivendo pânico, as fobias. Somente quando nós fazemos as coisas na vida com sentido e significado
é que elas podem alimentar o nosso coração. E este sentido e significado não é dado gratuitamente, ele é construído por cada um de nós, dentro de um processo de vida que nos ensina aquilo que é a nossa trajetória pessoal. Por isso, aquele que se guia pela vontade do outro não constrói um sentido particular para a sua vida. Obedece, porém não se preenche. Segue aquilo que quer a vontade do outro. Agrada o outro para receber aplauso. No entanto, não se preenche intimamente. Porque para se preencher é necessário guiar-se pelo próprio coração e contactar o sentido e o significado profundo de cada vida. Mas muitas pessoas não estão treinadas para fazer isto. Não tiveram isso no seu processo de educação e não estão buscando isto por si mesmas. Então se guiam por vontades alheias, frustrando-se naturalmente. Sobretudo aquelas que pensam serem muito boazinhas. Estas frequentemente são as mais graves. Há uma diferença entre alto amor e egoísmo, que é frequentemente confundida. Mas eu vou usar uma imagem muito simples para que nós compreendamos. Quando nós vamos voar, a aeromoça diz assim, os procedimentos de segurança. Se acontecer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a máscara em você, para depois auxiliar aquele que está ao seu lado. Falta de alto amor é quando nós nos guiamos pelo outro e tentamos colocar desesperadamente a máscara no outro para salvá-lo, para auxiliá-lo, para beneficiá-lo, sem atender a nós mesmos. Morre o outro e nós também. São aquelas pessoas boazinhas que dizem, eu faço tudo para o outro e para mim não tenho tempo. Para mim nada. Eu não consigo dizer não. É interessante porque as pessoas que não conseguem dizer não, não dizem não nem para pergunta a respeito se dizem não ou não. É muito interessante isso. Em consultório eu sempre faço essa pergunta. Você tem facilidade para dizer não? E as pessoas sempre respondem, é muito difícil. Quase nunca. É raro. Mas não respondem nunca? Não. É interessantíssimo. Significa que a pessoa tem uma dificuldade de desapontar a outra, tem uma dificuldade de frustrar a vontade do outro, é porque pensa que depende a sua satisfação e a sua felicidade de atender à necessidade do outro. Às vezes porque aprendeu isso na sua história de vida, com pais servidores, com mães servidoras. No entanto, necessita ajustar para que o alto amor possa se dar aquilo que se necessita. Aquele que não frustra nunca o outro, para não perder, não é alguém bonzinho, é um carente afetivo. É alguém que não se dá o alto amor. E porque não se dá amor, não pode correr o risco de perder o amor do outro. Então busca no outro aquilo que não se oferta. É essencial que tais pessoas aprendam a se respeitar, a se valorizar e entender que o seu direito é tão intenso quanto o direito do outro. E que a sua vontade é tão respeitável quanto a vontade do outro. E que o seu espaço é tão sagrado quanto o espaço do outro. Que botar limites é saudável, pois uma vida sem limites é uma vida cheia de mágoas. É uma vida cheia de rancor, é uma vida cheia de violência e, sobretudo, de desentendimentos. Então, estabelecer um espaço vital onde você se locomova com segurança, sem violentar o outro e sem se deixar ser violentado, é algo fundamental. Alto amor é quando você coloca a máscara em você. E porque coloca a máscara em você, e porque ama, então você olha para o lado para auxiliar aquele que está ao lado. O alto amor é amor, e o amor não se distingue em alto e amor ao próximo. É um só. Aquele que se ama
naturalmente é levado a amar ao próximo. Talvez por isso Jesus tenha dito: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus sabia que aquele que ama a si mesmo estende naturalmente o seu amor ao outro. E o que é egoísmo? Egoísmo é quando você coloca a máscara em você e fica indiferente àqueles que estão ao lado. Ou, o que é mais frequente, coloca a máscara em você e pega do outro porque a sua pode falhar. Vocês estão rindo, mas 100% de nós que estamos aqui fazemos isso. E eu posso afirmar isso com segurança, porque todos nós temos em casa algo que sobra. E não nos damos conta de que o que sobra na nossa vida falta a alguém. Temos abundância de comida e não nos preocupamos com aqueles que passam fome na África ou em outros locais, ou mesmo próximo de nós. Temos abundância de roupas e não nos preocupamos com aqueles que molham na chuva ou passam frio, longe. Temos abundância de talentos e guardamos sem multiplicá-los e partilhá-los. Temos recursos financeiros e guardamos para ser herança ou para ser reserva, despreocupado daqueles que junto a nós ou próximo passam necessidade. Cada um de nós tem algo que acumula. Cada um de nós tem algo que sobra. Por isso a vida nos convida a servir. Nos convida a olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: o que eu tenho a ofertar para o outro? Pois todos nós temos. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos: somente o egoísta não encontra ocasião para servir. Porque todo aquele que deseja servir tem algo a ofertar. Então o egoísmo é muito distinto de alto amor. Porque o alto amor é a preservação das condições essenciais de cada qual. O egoísmo é o fechamento em si mesmo. É a exclusividade que não leva para o outro. Mas, além do autocuidado e do auto-perdão de que já falamos, nós necessitamos ter compromisso com os nossos deveres. Pois somente aquele que cumpre os seus deveres se ama verdadeiramente. Bert Hellinger conta uma história a respeito da liberdade e ele diz: há um tipo de liberdade que se assemelha ao cavalo, que tendo o arreio muito apertado, empina, levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Ele diz: esta liberdade chama-se ignorância. Então, quando nós nos rebelamos com os nossos deveres e queremos nos libertar daquilo que nos prende, como, por exemplo, a família, os deveres sociais, o trabalho, então o que acontece é que mais tarde esses deveres estão ainda mais apertados em nós. Alto amor é compromisso com os deveres, é autoconhecimento e contato com o coração. E para que seja verdadeiramente libertador, este conhecimento deve nos levar para a nossa realidade divina. E devemos aprender a nos olhar com o olhar de criaturas. Somente assim nós podemos, então, nos curvar diante das leis universais da vida, pois a grande expressão do alto amor é quando dentro do coração nós dizemos: seja feita, Senhor, a tua vontade, porque ela é boa, justa e soberana, e o seu amor infinito sabe melhor que eu aquilo que eu necessito. Eu não quero ter controle, eu quero entregar-me. Eu não quero, Senhor, exigir, eu quero ser grato. Eu não quero que as minhas vontades sejam feitas de acordo com aquilo que eu desejo. Eu quero que aquilo que eu desejo seja analisado pelo teu coração, Senhor, e só seja realizado se for aquilo que segue a tua vontade. Seja aquilo que seja a tua determinação para a minha vida. Pois, me amando, eu desejo cumprir com aquilo que seja a minha trajetória reencarnatória. Aquilo para o qual vim, aquilo para o qual planejei estar aqui agora, junto daqueles com os quais me encontro, neste corpo, nesta condição, nesta família, nesta sociedade
da maneira como posso, da maneira como devo. Então, o maior gesto de alto amor é quando dizemos: ensina-me, Senhor, a querer aquilo que Tu queres para mim e a fazer a Tua vontade em minha vida, Pessoal, assim que guiando-me chegar nos 44, pelo Teu coração. vocês avisem, por favor, que terminaram Quando assim de ver. fazemos, o nosso melhor vem à tona e então podemos seguir para a direção daquilo que necessitamos. Tá claro isso? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Vamos começar a conversar aí para responder a nossa primeira pergunta, né? Trata-se o alto amor de egoísmo, narcisismo ou vaidade? O que vocês acharam com a Nenhum dos explicação? três. Nenhum dos três. A explicação do Andrei, ela é bem clara, né? Vindo explicar o que acho assim. Ao fim, quando a gente terminou, eu pensei assim, a gente tinha que ter colocado amar ao próximo como a vós mesmos, né? Porque aí está intitulado o alto amor. Porque quando a gente se ama, a gente quer o bem, tanto para a gente como para aqueles que nos cercam. E aí a simbologia que ele faz entre até a máscara, né, que cai do avião, é muito interessante, porque muitas vezes a gente pode pensar que está ajudando e não está, quando a gente não faz por nós, né, e coloca sempre no lugar do outro. E assim, é uma questão que merece uma reflexão. Alguém quer comentar sobre o vídeo, para a gente poder dar andamento? Esse ponto que a Leila, né, estava falando, e vamos dizer assim, de que trata a pergunta, é bem interessante, né? Porque tem um texto, né, que Divaldo coloca assim que a gente está, de alguma forma, condicionado, né, até pelas vivências que a gente já teve em outras religiões, vamos dizer assim, acreditar que a gente tem que sempre se sacrificar, vamos dizer assim, que isso seria, né, uma forma de evolução. E, na verdade, ele esclarece muito bem isso, né, no texto. Não é uma questão da gente centralizar tudo para a gente, né, como ele dá o exemplo, mas assim, né, ele fala que amar, vamos dizer assim, né, tanto o alto amor quanto o amor pelo outro, vamos dizer assim, né, tudo é amor. Então, é desmistificar essa ideia, né, de que o alto amor ele seria sinônimo de egoísmo, né, de narcisismo. E aí, se a gente for colocar nos dias atuais, a gente acaba vivendo uma culpa desnecessária, porque a gente pensa assim, como é que eu vou fazer pelo outro, que eu só fico fazendo, e aí depois vem aquela angústia, aquela frustração. Essa semana eu recebi um vídeo que eu achei muito interessante, eu nem conhecia. É de um filósofo chinês, né, que ele tem um livro falando da sociedade do cansaço. Porque hoje, na atualidade, a gente está muito cansado. E a gente quer produzir, a gente tem que estar fazendo, tem que estar agindo. E aí, quando a gente para ver um filme, a gente fala assim: poxa, eu podia estar estudando, eu podia estar elaborando a palestra de sábado. E a gente começa a se culpar, porque a gente acha que a gente tem que estar produzindo. Porque essa sociedade do cansaço, ela acaba nos adoecendo, porque a gente se cobra muito. Não é errado você tirar um tempo para você querer respirar, querer fazer uma meditação, querer, olha, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou tirar o dia para mim. Isso é natural. Só que como a gente vive nessa tribulação de fazer, de produzir, quando acontece isso, a gente se culpa. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas pequenas, uma tem 4, uma tem 2 anos. Aí um dia desses a gente conversando, eu achei muito engraçado, que ela falou assim, sabe qual é o meu desejo? Eu queria ir no banheiro sem pressa. E eu achei aquilo assim, tão, assim, ao mesmo tempo absurdo, tão real, porque assim, a pessoa não tem condições de ir no banheiro, assim, porque eu vou entrar, vou esquecer que o mundo existe. Não, porque tem um batendo na porta, tem um chorando. Então, assim, muitas vezes a gente consegue se culpar tanto que a gente não consegue vivenciar esse auto-amor. Então, por isso que muitas vezes é importante a gente fazer essa reflexão. E uma das questões que o Andrei coloca é, dentro das coisas que você faz diariamente, o que alimenta o seu coração? Porque a gente está vivendo no automatismo. A gente vai fazendo automático. Eu acordo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, você faz uma lista, né? E tem que cumprir, ponto.
E a vida não é assim. E aí ele coloca, dentro das coisas que você faz, qual que alimenta o seu coração? E será que a gente para pensar nisso, né? Será que eu estou alimentado? O Adriano quer falar. Na verdade, sou eu, Leilinha. Eu achei fantástica a analogia que ele fez, né? A explicação que ele deu a partir das máscaras do avião. Então, por você se amar, você consegue colocar a máscara em si. E por perceber que aquilo foi bom para você, que tem outro ao seu lado que também pode se beneficiar com isso, você coloca a máscara no outro também. E ele foi adiante, né? Ele falou: e qual seria uma ação egoísta nesse aspecto? Quando você, depois de ter colocado em si, não se preocupa com a condição do outro e não o auxilia. Ou pior ainda, quando você pega a máscara que seria do outro e guarda para si, caso você tenha alguma necessidade, caso a sua máscara que você já está utilizando e te salvou, falhe. Então, eu achei, assim, muito bacana, porque de outras vezes a gente já teve, né, esse exemplo. Não, você coloca primeiro em você, porque você se ama, e coloca no outro, porque você ama o outro também, e agora você tem condição de ajudá-lo. Mas ainda eu não conhecia essa perspectiva de como seria o agir egoisticamente nessa situação. Eu achei incrível esse exemplo que ele dá, né? E a gente pode mesmo levar isso para outras situações. Quantas vezes, né, a gente acumula na possibilidade até remota de você vir a precisar, quando você tem consciência de que ao seu lado tem alguém que está precisando demais daquilo. É isso mesmo. Muitas vezes a gente não para refletir, né? Assim, a necessidade que o outro tem, que a gente tem. Foi o caso da minha amiga, assim, porque eu já passei a fase de criança pequena há muito tempo, né? Então não me vejo nessa situação. Então a pessoa falando o fato dele, você fala assim, poxa, gente, é isso mesmo, sabe? A pessoa ela não tem assim, ela não respira, ela não tem o tempo dela. Fala assim, não, agora eu tenho meu tempo. Por quê? Porque você, como mãe, como mulher, como profissional, como estudante, como, né, esposa, com todas as sobrecargas que você tem, se você parar e falar assim, eu vou fazer isso por mim, você vai acabar se sentindo culpada. Você vai falar assim, poxa, mas agora eu podia estar, né, corrigindo um dever de uma criança, podia estar fazendo isso. E aí é o momento que a gente precisa pensar no nosso auto-amor, porque muitas vezes a gente adoece por isso, porque a gente não se vê. E a gente não se vê por quê? Porque a gente não se ama, a gente não se perdoa, a gente não se conhece. E aí a gente fica refletindo tudo naqueles que nos cercam, né? Pode falar, Cris ou Adriano. Sou eu novamente a faladora da noite. Até pegar o exemplo dessa sua amiga, né, Leila? Eu sei que é difícil, né? Eu já estive nessa situação há menos tempo que você, mas eu acredito que talvez ela também precise de estabelecer limites, né? Que é outra coisa que ele coloca na palestra dele. Não tem outra pessoa na casa que possa cuidar das crianças enquanto ela vai ao banheiro? Ela não pode pedir isso para outra pessoa? Ou até mesmo para as crianças, eu não me recordo bem a idade que você falou, mas as crianças compreendem desde muito pequenininhas, quando você explica e justifica. Olha, agora a mamãe precisa de um tempinho só para ela, assiste TV ou dá uma atividade para a criança. Quando a mamãe terminar, a mamãe volta aqui e a gente, né, pode fazer uma outra coisa juntos. Então, eu acredito muito nessa perspectiva também. Às vezes, é isso, né? A gente se preocupa tanto em agradar o outro porque nos falta o amor próprio que a gente não coloca limites naqueles que estão à nossa volta. E aí a gente sofre e faz sofrer. É isso mesmo.
Tanto que a nossa próxima pergunta, ela fala assim: deve o amor ser iniciado, buscado e encontrado fora de nós mesmos? Né? Como amar os outros se a gente não se ama, se a gente se deixa em segundo plano? Quem quiser responder, está aberta a fala. A ideia é que o amor, inicialmente, ele deve ser encontrado fora de nós, ele perde uma lógica, porque quando a gente se reflete no outro e vê que falta alguma coisa na gente, a gente sempre vai ficar procurando, procurando, e falando, ué, mas isso não me agrada, isso não é o que eu gosto, né? Isso me deixa constrangido. E aí você fala, mas será que eu me amo a ponto de não querer mais isso? E a gente vê nas buscas mesmo, porque muitas vezes as pessoas querem encontrar no seu parceiro, no seu companheiro, essa formação, essa busca de realização, né? De reflexão no outro. E muitas vezes, quando isso não dá certo, a pessoa se sente frustrada. Fala, epa, mas espera aí, isso não foi uma projeção minha, não foi uma perspectiva minha? E aí, quando a gente pega as passagens do Cristo, né, a gente vê todas as passagens de amor, de tolerância, de gratidão, né? E aí a gente fica pensando, será que eu consigo ser assim? Mas como que eu posso começar, né? É o iniciar, é você buscando dentro de si o que se satisfaz. E aí o próprio André, ele vem falar, né, que a gente não tem que buscar essas alegrias e prazeres da alma, né? Ah, eu gosto de comer chocolate, então quando eu como uma caixa de chocolate eu fico feliz da vida. Mas é isso que enche o meu coração? É isso que enche a minha alma? Será que eu fico feliz quando assim eu posso escutar um amigo, quando eu posso dar um conselho, quando eu tenho condições de entregar uma cesta para alguém, quando eu tenho condições de falar algo que me toca, né? Ou que eu posso exemplificar Jesus no nosso cotidiano. Será que isso enche minha alma? Então, muitas vezes a gente tem que procurar esse preenchimento da alma, que deixa o ser vazio. Que no momento que a gente está passando de transformação, é esse vazio que incomoda. E aí eu sempre lembro de uma atividade que a gente fez, que eu usei um texto que a autora falava assim, que no passar do dia 31 para o dia 1º, as pessoas faziam 1000 planos. Ah, porque eu vou viajar, porque eu vou equilibrar minha vida financeira, porque eu vou arrumar um novo amor, porque... E pensava 1000 coisas, igual a gente faz, né? Todos nós comuns fazemos isso. E aí ela fazia o seguinte questionamento: mas o que a gente quer para o nosso espírito nesse ano que se inicia? O que a gente quer de novo? O que a gente quer de recomeço? O que vai te elevar moralmente? E o seu espírito será tratado como? Porque muitas vezes você pensa no seu bem-estar, né, físico, e esquece do seu espiritual. E aí vem esse vazio, né, que a gente vive na atualidade. E aí, seguindo adiante, a pergunta é: pode o alto amor nos poupar de escolhas e atitudes indevidas? O que vocês acham? Como é que é, Lilinha? Repete aí, por favor. Pode o alto amor nos poupar de escolhas e atitudes indevidas? Acho que sim, né? Porque quando eu fico pensando pelo outro lado, sem o alto amor, né? Sem esse sentimento de cuidar de si de forma equilibrada ao cuidar do outro, ou pensar em si com equilíbrio em relação ao outro, porque foi um ponto, inclusive, que eu gostei muito que ele fez, que ele abordou no ponto de vista dele, né, no esclarecimento dele, além daquele destacado pela Cris. O que eu gostei muito foi quando ele falou assim que o egoísta é aquele que tem para si e que falta para o outro, né? Esse é um ponto que difere muito de quem tem o alto amor daquele que é egoísta. Então, pensando por esse lado, aquele que já tende mais para o alto amor do que para o egoísmo, tem mais chances de fazer melhores escolhas, porque menos motivado pelo egoísmo,
vai ter mais condições, vai estar mais próximo de agir com um equilíbrio naquilo que é bom para si e também para o outro, né? Acredito que sim. É isso mesmo, né? Se a gente não faz essa balança, fica até complicado, que a gente não tem atitudes e escolhas que depois a gente pensando, mas por que eu fiz isso? Será que era assim? Será que por que a gente, quando é jovem, a gente age muito por impulso, né? E aí, quando a gente adquire uma certa maturidade, a gente fala assim: poxa, se fosse hoje, eu teria feito diferente? Eu teria pensado diferente. Mas por quê? Porque durante toda essa trajetória, a gente vai se conhecendo. E quando a gente consegue ter esse autoconhecimento, aí vem as outras características, que é o autorrespeito, o auto-perdão, o auto-amor, porque é tudo uma sequência, né? Porque assim, quando a gente se cobra muito, a gente se acha infalível, a gente acha que não pode errar, né? Em hipótese nenhuma. E não é isso. Nós somos humanos, a gente erra, a gente fala o que não deve, toma atitudes incorretas. Só que o que a gente pode fazer? Se aperfeiçoar e aprendendo com os erros para não cometer novamente. E aí, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, fala assim: somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor, o auto-respeito, a consciência de dignidade humana, a fim de que suas aspirações sejam dignificantes, com metas de excelente qualidade. Né? Porque quando a gente atinge esse patamar, a gente quer o melhor para todo mundo que nos cerca. Né? Eu não quero estar só bem. Eu quero que quem me cerca esteja bem, aquele que está longe também, aquele que sofre consiga resolver. Por quê? Porque eu consigo que esse amor ele se expanda. E essa é a ideia do Cristo, né? Que a gente consiga amar incondicionalmente. Porque enquanto a gente colocar barreiras neste amor, a gente tem dificuldades. Ah, eu amo aqueles que me cercam. Ah, eu amo aqueles que pensam igual a mim. Ah, primeiro os meus, né? E o outro que está ali do lado? Ele não é seu também? Não é seu irmão? Não faz parte da sua família universal? Então, a gente, quando vai pensando nisso, né? A gente começa a refletir. E Joana de Ângeles começa bem. Somente é capaz de amar a outro aquele que se ama. Aí a gente volta lá para falar. Em suas palavras, Jesus sinalizou que o auto-amor não se trata de egocentrismo, porque o amor ao outro, a nós mesmos e a Deus são vivências emocionais intrinsecamente vinculadas. Né? Como que eu posso amar a Deus e desejar o mal ao outro? Né? Hoje eu estava vendo um cardzinho de 2018 falando assim que como que eu posso ir para a igreja? Não, como que eu posso ir à missa aos domingos e na terça desejar e na segunda desejar a morte do meu irmão, né? Que cristão sou eu? E isso não se aplica ao evangélico, ao protestante, a umbandista, ao espírita, se aplica a qualquer um, né? Como que eu vou pedir a Deus proteção? Vou dizer que eu amo a Deus, que eu glorifico o Senhor, e no outro dia eu desejo a morte do meu irmão, né? E aí ele vem falar que o amor a Deus, a nós mesmos e ao outro são vivências emocionais que estão ligadas. Elas estão ligadas intimamente. Então não adianta eu querer fazer essa separação e essa distinção. Ok? Alguém quer comentar? Gente, se quiser interromper, tá aberto. Pode falar, viu? Vamos para o próximo. O povo hoje está tão quietinho que eu tô achando que a aula não tá boa, não. Tô até ficando preocupada. Cadê a Alvécio? Vamos lá. Portanto, o auto-amor é um instrumento de equilíbrio íntimo, uma proposta de crescimento e evolução. Né? E como dói crescer, né, gente? Como dói esse crescimento, essa evolução em si? Porque não é uma coisa assim momentânea.
hoje, não, a partir de hoje eu estou me amando, eu vou praticar o auto-amor, vou pensar em mim, vou fazer as coisas que me enchem a alma, as coisas que me dão prazer para o espírito, que me melhora espiritualmente. Não é assim, é evolutivo mesmo, é cada passo, é eu saber que aquilo faz uma diferença na minha vida, o que me atrai, o que me agrada, o que me deixa assim, poxa, hoje eu vou aproveitar a natureza, vou sair, vou pisar na terra, vou ver uma cachoeira, né? Vou plantar uma árvore, vou mexer com a terra. Ah, não, hoje eu quero meditar, eu vou tirar 20 minutos da minha vida para fazer uma meditação, para pensar, para respirar melhor. Então, assim, são coisas que a gente precisa colocar em prática. E não é momentâneo, é hoje, né? É uma coisa que ele vem falando, que a proposta de auto-amor é uma proposta de crescimento. Então, assim, que a gente esteja disposto a crescer, né? Principalmente a gente que lê muito, estuda. Não adianta só a gente ficar na doutrina e não colocar em prática. Porque, assim, a prática, ela vai levar ao nosso crescimento e à nossa evolução. Como a Leila falou, né, o auto-amor ele é um processo, né? Então a gente precisa se dedicar a ele, né? Como o autoconhecimento, né? A gente precisa tirar esse tempo aí, né, para a gente estar se conhecendo e, como ele coloca, né, se perdoando, vamos dizer assim, né, tendo esses momentos, vamos dizer assim, né, observando que existem qualidades, né, que nós temos qualidades e que, vamos dizer assim, que a gente, como ele fala, né, como ele coloca, né, que por ser humano a gente tem que se respeitar. E como a gente se respeita, a gente vai respeitar o outro também, né? E é por meio do auto-amor que criamos uma autoimagem positiva e que construímos uma autoestima resistente. Então, assim, parece que são coisas distantes ou parece que é algo natural, né? Esse sentimento de auto-amor, de autopreservação, mas se a gente for observar, a gente se cobra demais, né? A gente idealiza uma imagem. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Então, assim, a gente não tem, né, talvez o corpo que a gente gostaria, a gente não tem tanto dinheiro quanto a gente gostaria, a gente sempre vai se colocando para baixo, né? E isso é muito ruim. Isso é algo, vamos dizer assim, né, que vai minando muito a nossa autoestima e a gente sempre acha que sempre vai ter alguém melhor, alguém mais espiritualizado, alguém melhor do que a gente nesse sentido, e a gente vai, vamos dizer assim, se comparando e vamos dizer assim, né, e se rebaixando, né, nesse sentido. Então, é importante que a gente observe, né, e assim, é algo que está também, né, no Evangelho, quando ele fala, né, quando Santo Agostinho coloca lá que a gente deve se conhecer. E a gente se conhecendo, a gente vai começar a entender, né, como ele também cita no vídeo, né, a clarear as nossas sombras, a nos conhecer e a partir disso ter um processo, vamos dizer assim, né, de acolhimento, né, até das nossas dificuldades para entender por que elas existem e para que a gente possa ir trabalhando elas aos poucos. Não adianta a gente ficar, né, se apontando, né, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí, vamos dizer assim, isso vai minando cada vez mais e a gente vai tentando buscar esse amor fora da gente. Então a gente se submete, talvez, a muitas coisas em função dessa busca por aquilo que a gente acredita que seja amor, né? E o amor é equilíbrio, né? Tanto vamos dizer assim, né, da nossa parte quanto da parte do outro. Leila, está me ouvindo? Sim. Nossa, desde quando terminou o vídeo que eu estou tentando falar, mas não, você não está me ouvindo. Eu já troquei de fone, já tirei o fone, aí saí, agora eu saí, entrei de novo, que agora vocês estão me ouvindo. Eu não estava conseguindo. Foi só comigo, viu, Alves? Oi? Ainda bem que não foi só comigo. Você também foi? Comigo pois é, também. eu tive que, Travou tudo eu tive que sair e entrar de novo para poder me ouvir, ué. Não estava tentando falar e não conseguia de jeito nenhum. Pode falar. Já passou o que eu queria falar, já passou muito tempo. Aproveita agora, Alvécio.
Não, eu ia falar lá atrás, quando a Leila falou, né, que não tem como você é, amar ao próximo, né, sem amar a si, né? E eu estava dizendo que o contrário também é verdadeiro, porque às vezes você pensa em amar o próximo e não olha para dentro de si, né, para dentro de casa, porque a gente às vezes tem essa ideia de que você só faz o bem se fizer o bem para fora. Quando você faz o bem para dentro de casa, você não considera aquilo como um bem. Eu já passei por uma experiência assim que eu fiquei pensando, puxa vida, mas né, eu estava ajudando, eu tinha uma pessoa praticamente dentro de casa que estava com dificuldade e eu estava ajudando uma pessoa lá fora, né, sem imaginar que eu precisava primeiro ajudar, né, fazer por aqueles que estavam mais próximo de mim, ou dentro da família, ou muito próximo, ou até eu mesmo, né? Como diz lá o menino lá, e a Cris já falou muito bem com relação à máscara, né? Que a gente tem que colocar primeiro na gente. A gente tem que primeiro se ajudar para depois se ajudar o outro. E eu tinha essa visão tão assim, desvirtuada, eu acho até, que eu achava que, sim, que quando eu iniciei, né, que aquela coisa, aquela euforia que a gente começa na doutrina espírita, que, nossa, tem que fazer caridade, tem que ajudar. As pessoas que estavam junto de mim não estavam nem aí. Eu queria saber se eu estava ajudando lá fora, porque pensava que só ajudando lá fora que era importante, que a ajuda contava se eu ajudasse um que estivesse lá fora, que não fosse da minha família, que não fosse também. Mas a nossa grande, vamos dizer assim, a nossa grande dever, nossa grande obrigação está conosco e com aqueles que estão mais próximos de nós, né? Então era isso que eu queria colocar lá, já lá atrás, que você já passou bastante lá. Eu tentando falar aqui, não conseguia. Essa questão do auto-amor, ele ela traz muitas reflexões nesse sentido mesmo, de você aprender a se amar, né? A aprender a entender as suas necessidades, suas dificuldades, e com tudo isso aprender a se amar para poder vencer essas dificuldades, né? Eu acho que é esse ponto assim que as pessoas estão participando um pouco menos hoje, mas a aula está bem interessante, pode ficar tranquila, viu? É porque parece que dá uma sacudida assim na gente, né? Exatamente. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei até com medo. Eu falei, gente, isso é forte. Mas isso é interessante, Leila, mas porque isso mesmo. Exatamente, porque isso demonstra assim, o quanto a gente pouco se conhece, ou então o pouco a gente consegue, a gente distorce algumas situações ao longo da nossa vida, que a gente esquece desse princípio que é importantíssimo, né? Que é você se amar, porque a partir do momento que você se ama, você vai amar o outro muito melhor, porque você vai aperfeiçoar, você vai vencer as suas dificuldades, você vai tentar estar melhor consigo mesmo em cada ponto da sua vida, e é como nas histórias que foram citadas na palestra lá por ele também, que vai ser o reflexo, a partir do momento que você chegou a um ponto que você já tem uma condição melhor, que você entende aquele ambiente como um ambiente melhor, você quer retornar para poder auxiliar também aquele que ainda se encontra ainda restrito no lago, na caverna, né? Que é que os espíritos superiores fazem muito conosco ainda. Quanto desses, já por essa questão do amor próprio também, por aí esse entendimento, já chegam em determinadas condições, mas sim, eles não vão para um plano superior maior, e sim conosco até um prazo muito maior, exatamente por entender essa condição de auxiliar através desse exemplo, desse amor que é maior ainda, para a gente poder também estar no processo de evolução, né? Uma das coisas que me lembrou isso também, mas assim, que tem a ver com o auto-amor, mas é também a questão do conhecimento, um trechinho do filme do Divaldo, né, quando Joana de Ângeles pede ele para poder dos espíritos, que é exatamente essa condição. Quanto mais você conhece, você se estuda e você aprimora para aquilo, você tem condição de auxiliar muito mais, que é exatamente a condição da máscara também, né? Quando você pega a máscara, coloca em você. Então, quando você pega o conhecimento, adquire isso, interpreta isso de uma forma positivamente, você vai ter condições de auxiliar tanto mais
o outro também que está ao seu lado, né? Leila, ele fala lá também, ele falou um pouco bem também por assim aí mesmo, né? de autoestima, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa ela tinha ela não ela mesmo diz, né? Não, eu não sinto nada por mim, não. Eu acho que eu não valho nada. Eu já tentei suicídio 2 vezes, não consegui me matar. E agora eu estou fazendo. Eu engordei muito depois que eu fiz que eu tentei o suicídio, eu engordei muito. E agora eu tô fazendo cirurgias corretivas, mas não é com o intuito de corrigir. Eu estou fazendo as cirurgias com o intuito de ver se numa dessas cirurgias eu morro. Sim, mas é suicídio da mesma forma. Ah, não, mas é uma outra forma que eu estou achando de me tirar da frente, porque eu não sirvo para nada, acho que eu não. Então, quer dizer, isso é uma situação ainda mais grave ainda da pessoa, ela não se achar, né, que ela é uma pessoa, ela não gostar de si mesmo, de chegar a esse ponto, de tentar não conseguir e depois começar a achar formas camufladas de realizar aquilo que ela deseja realizar por não achar que ela é merecedora de estar aqui. Essas foram as palavras dessa pessoa. E eu pensei, puxa vida, né? É uma situação muito complicada de se ver, né? E essa pessoa continua fazendo cirurgias e a gente tem feito muitas preces por ela, porque é uma coisa real, não é um caso, não, é uma coisa real, uma coisa que está acontecendo, está acontecendo. Acho que cortou, Alves, seu Acho finalzinho. que sim. Mas a gente entendeu. É isso mesmo, gente. Então, por isso que muitas vezes a gente traz um tema assim, aí pode falar assim, mas onde se encaixa isso na doutrina espírita? Em tudo. A doutrina espírita não é amor? A gente não ensina o amor? Então, por que a gente não falar sobre isso? E aí pode passar, Robson, que o nosso tempo já está se esgotando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, ele vem falar: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. E aí vem a ligação com a palestra lá do Andrei, né? Que ele fala que do cavalo, né? Que você coloca o arreio, e aí, porque está apertado, ele pula. E aí ele não entende que vai ser mais apertado ainda. E aí a nossa alma, que muitas vezes ela não entende que a gente tem que ter esse enchimento da alma, esse preenchimento, né? Acho que isso aí no Evangelho é bem claro. Pode passar, o Robson. Pode passar. Divaldo, numa das frases dele, eu peguei essa que eu achei muito interessante, né? Que o homem está doente. E como exterioriza os estados de desequilíbrio. E é isso que a gente vive hoje, né? Eu estava lendo uma matéria hoje pela manhã falando que durante a pandemia, né, mundialmente. Então, assim, não é uma coisa simples que atingiu o meu filho, atingiu o meu vizinho, atingiu o meu colega de trabalho. É uma coisa mundial, por causa deste momento que a gente vive. Né? E como se resguardar? Trabalhando mesmo, né? Este auto-amor, esse autoconhecimento. Se fôssemos viver eternamente. E do espírito, como se fôssemos dizer, porque assim, é importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente estar bem e tudo.
para que a gente, como se a gente fosse viver eternamente. Mas o nosso espírito a gente deve cuidar como se a gente fosse desencarnar amanhã, porque a gente sabe que a gente vai continuar do mesmo jeito. Então, se eu não tiver esse trabalho mesmo diário de melhora, de preenchimento da alma, de saber o que me fortalece, o que me enche os olhos do espírito, do corpo, eu não vou conseguir vivenciar isso como se eu não fosse desencarnar, né? Não pensasse no espírito. E aí eu volto lá na mensagem da psicóloga que ela falou sobre o dia 31, né? Que eu achei muito interessante. Porque essa é a reflexão que a gente tem que fazer diária. Ah, o que eu fiz hoje que me encheu o coração? Ah, eu dei bom dia pro porteiro. Ah, eu consegui carregar a sacola da pessoa que estava com dificuldade até o carro. Então, assim, que a gente possa fazer essa reflexão, né? E só fazendo uma correção, porque eu tinha dito que o Andrei é psicólogo, porque para mim ele sempre foi psicólogo, mas ele é um médico homeopata, né? E ele trata muito de constelações. Então, como ele tem toda essa vivência, eu já acompanhei ele há algum tempo, mas para mim eu acompanhava ele como um psicólogo mesmo, de ouvir, de falar. Ele tem muito sobre você, ele tem muitos textos falando sobre essa criança interna que não é tratada, sobre essa criança ferida. Então é bem interessante. Eu acho assim que é uma oportunidade da gente ver, né, ter um novo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. A chuva está chegando aqui também. Talvez caia o sinal, mas eu acho que dá tempo de a gente tirar nossa foto e fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós, que leve aos nossos lares a paz, a harmonia, que encha os nossos corações de amor, que possamos lembrar dos nossos irmãos que passam dificuldades neste momento, para que lhes dê também fé e esperança em dias melhores, que possam, Senhor, ter a certeza do amparo do alto e que este momento de transformação, de transição em todo o nosso planeta possa nos servir de consolo, de melhora para a nossa evolução espiritual. Mestre Jesus, que possamos seguir o caminho do bem, que possamos sempre lembrar do teu amor bendito que envolve a cada um de nós. E que nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos momentos de angústia, possamos lembrar que jamais somos desamparados, que o teu amor consiga envolver todo o universo, hoje e sempre. Que assim seja.